eu gostaria de convidar para dar início à palestra que tem como tema Metodologias Ativas e Colaborativas na Formação Humanizada. Ele é doutor em Ciências Mecânicas pela UNB, graduado em Engenharia Mecânica, professor doutor Ricardo Fraghelli. Eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez aqui no CEUB, compartilhando algumas de nossas experiências em educação. E hoje, o que eu trago para vocês é um desafio. O desafio tem um nome, o nome é Cálculo 1. Cálculo 1 é uma disciplina que é dada no primeiro semestre dos cursos de Engenharia de Exatas e que é caracterizada por terem turmas numerosas e heterogêneas. Eu tive a oportunidade de visitar muitas instituições no país e sempre são turmas cheias, com 40, 50, 60 estudantes em sala de aula. Na Universidade de Brasília, nós temos turmas de primeiro semestre com 80 estudantes. Mas eu faço parte de um campus avançado da UNB, onde nós só temos engenharias. E lá, as nossas turmas têm 135 estudantes. Mas existe uma frase que diz que nenhuma boa ação fica sem punição. As nossas turmas tinham um engajamento muito grande e o real desafio é que eu tinha uma turma com 250 estudantes. Qual que é o desafio para a nossa reflexão? Como que nós poderíamos fazer para que a primeira pessoa do auditório e a última tivessem o mesmo nível de interesse, de motivação pela matéria, e que não fosse simplesmente uma aprendizagem mecânica, que é facilmente esquecida, mas, para além disso, uma aprendizagem significativa, abrangente e duradoura. As nossas metodologias geralmente seguem o curso da aprendizagem ativa e colaborativa. Algumas delas são fora da sala de aula, com desafios. Mesmo em sala de aula, o objetivo é que esse aluno sinta prazer na aprendizagem, que todos se sintam engajados e que não tenha estudantes isolados. Algumas dessas ações são projetos tanto para a instituição quanto para a comunidade. Aqui é uma casa de apoio a crianças com câncer. Algumas das nossas atividades envolvem talk shows e, ao final, os estudantes refletem sobre o que estudaram e passam adiante através de talks com até 8 minutos. Essas são algumas das nossas experiências. Eu trouxe 3 para compartilhar com vocês o resultado dessas experiências, o resultado no campo da formação humana. Uma delas se chama Rei e Rainha da Derivada. Nessa atividade, os estudantes é que vão ao quadro trabalhar questões de forma colaborativa e o fazem com apoio dos colegas e de um modo gamificado. Dá uma olhada para essa figura. De quem é essa mão que segura o giz? É dos dois, é claro, é uma resolução cooperativa, e na cooperação eles aprendem na análise, no diálogo, na troca de experiências. As nossas últimas atividades foram em shopping centers aqui de Brasília. Aqui é no JK Shopping, aqui do lado de vocês. O JK Shopping mandou construir 36 quadros, onde mais de 400 estudantes participam durante 2 dias inteiros, aprendendo matemática de forma colaborativa. Essa atividade é feita em todas as regiões do país, em diversas áreas do conhecimento. Na semana passada foi feito o Rei e Rainha da Anatomia. Aqui os alunos aprendem, se emocionam, e nós também nos emocionamos. Aqui são alunos veteranos que acompanham essa atividade. Depois que eles participam, eles vêm de forma solidária auxiliar nessas atividades. Outra atividade que nós temos um zelo muito especial se chama Sumaê. O Sumaê vocês podem fazer em qualquer área do conhecimento, e é muito fácil de fazer e vai tornar a sua experiência educativa inesquecível. Ele tem esse funcionamento básico, tem 3 pontos fundamentais no Sumaê.
São vídeos com perguntas, quem propõe as questões não é o professor, e sim os estudantes, por meio de vídeos criativos, são mais de 3.000 vídeos em todas as áreas do conhecimento. A outra parte fundamental é uma mesa de professores, e todos vão com chapéu. Faz-se uma pergunta por meio de vídeo, depois os alunos formulam uma solução. Depois, um dos professores da mesa de especialistas propõe uma possível solução e depois surge um debate e autocorreção dos estudantes. Esse ciclo é o ciclo básico, depois nós escolhemos os melhores chapéus e um desafio final em PBL. Eu estou falando rápido porque hoje a fala, o tempo é exíguo e o objetivo é falar, depois de aplicar essas metodologias, qual foi o resultado? Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui sou eu de costas, aqui outro professor do UNB, aqui 300 estudantes em um auditório participando. Aqui é uma mesa de especialistas, aqui sou eu nessa ponta com chapéu de bruxo, aqui 2 professores da UNB. Quem está com esse microfone aqui é o diretor da Agência Espacial Brasileira. Então, você pode trazer professores que não estão mais em sala de aula ou especialistas que podem contribuir com essa atividade. Aqui é onde isso nos levou, como os vídeos eram bastante criativos, o ambiente era de muita liberdade. Então, aqui sou eu de costas, aqui alunos veteranos, tem canhão de luz, às vezes tem orquestra, é uma atividade bem diferente. Aqui sou eu e um aluno no início de uma dessas atividades. Aqui eu coloquei Sumaí na internet, acontece muitos em todas as áreas, na educação à distância. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, se você colocar Sumaí na internet, aqui em Maringá, num curso de educação à distância. Aqui em microbiologia, aqui em Brasília mesmo. Aqui em Rio do Sul, o pessoal fazendo enfermagem. Aqui um dos chapéus que um aluno de arquitetura fez. Aqui odontologia em Juiz de Fora. Aqui no curso de psicologia, aqui em Brasília mesmo. Esse aqui é uma atividade, eu fui convidado para finalizar um curso que teve na UNB de comunicação de alto impacto, eu fiz a palestra final dessa atividade deles, e eles resolveram, na última semana de curso, fechar com um Sumaí. Eles construíram os vídeos, produziram os vídeos de acordo com uma determinada temática, convidaram os professores, produziram os chapéus. É uma atividade muito interessante. Os nossos últimos eventos foram em uma sala de cinema do Cinemark, do Pier 21. Aqui são muitos estudantes. Nós abrimos vagas para 50 professores para acompanhar de perto essa atividade. Elas terminaram em 5 dias, professores de vários locais do país, vieram para Brasília e eles voltam para suas instituições e realizam essas atividades em suas instituições de origem. Essa atividade nós sorrimos para a ciência, para a arte e para a criatividade. Aqui são alguns chapéus que o pessoal produz. Enfim, esse é o contexto de onde surgiu a nossa metodologia, que nós acreditamos construir novas virtudes para além do tecnicismo, para além das notas, simplesmente da aprovação, que é olhar para a pessoa que está ao seu lado. Nós aprendemos na educação a olhar para o eu. Eu vou passar no vestibular, eu vou conseguir, eu vou tirar essa nota, e é esse eu que me sufoca. A ideia é olhar para o outro. Nessa turma, nós temos um índice médio de reprovação nessa disciplina no nosso país de 50%. E nós, professores, passamos a considerar esse índice normal. Eu não considero esse índice normal. E nós encontramos a solução através da solidariedade. Nessa turma, nós tínhamos 250 alunos, mais cerca de 50 pessoas que nos auxiliavam nos eventos. Então, formávamos 300. Vocês conhecem a história dos 300 soldados espartanos? Era um grupo de soldados que ganhava de batalhões com dezenas de milhares. Um dia, um cidadão espartano chega para o rei e fala assim: Leônidas, eu quero entrar para o grupo dos 300, eu treinei isso a minha vida inteira.
Olha que coisa boa, então faça um ataque. Ele pega uma lança e faz um ataque vigoroso. Aí ele diz, esplêndido. Agora levanta esse escudo. Aí ele pega esse escudo e tenta levantar, mas não consegue. Levanta o escudo, não consigo, levanta. Não consigo. Esse cidadão ele tem uma corcunda monstruosa. Então você não vai poder fazer parte do 300. Por que não? Porque nós formamos uma unidade impenetrável, porque um soldado espartano não se defende, ele defende o soldado que está ao seu lado. E foi com base nessa perspectiva que nasceu essa metodologia que nós chamamos de 300. Eu vou explicar rapidamente como funciona. Aqui é uma turma com 20 estudantes. Independente da sua área do conhecimento e a sua metodologia, você vai ter uma avaliação da aprendizagem. Com base nessa avaliação, você vai ter os resultados dessa aprendizagem. Nós, professores, geralmente utilizamos esse resultado como termômetro da sala de aula. Aqui não, é onde inicia essa metodologia. Nós ordenamos os alunos da maior para a menor nota e construímos grupos com 5 ou 6 integrantes. Aqui nós temos 20 alunos, teremos 4 grupos. Nós enumeramos de 1 a 4 e depois de 4 a 1, 4 a 1, sucessivas vezes. Assim nós teremos grupos potencialmente colaborativos. Em cada grupo, com 5 ou 6, nós teremos alguns alunos que tiveram bom rendimento, outros que tiveram baixo rendimento, e nós teremos um líder para o grupo, que é quem organiza as atividades. Os estudantes que tiveram baixo rendimento nessa avaliação, eles têm o direito de fazer de novo essa avaliação da aprendizagem. Olha o sorriso deles. Só que para isso, eles têm que cumprir algumas metas. Só que para o cumprimento dessas metas, eles contam com o apoio de todo o grupo. E são muitas metas, tanto para os alunos ajudantes, quanto para os alunos ajudados, quanto metas coletivas, que são resolvidas por meio de encontros presenciais. Cumpridas as metas, os estudantes que tinham baixo rendimento inicial, eles fazem uma nova avaliação e, em geral é mais que 95% dos casos, eles aumentam muito as notas. Só que eles não resgatam apenas a nota, ele resgata a sua autoestima, o seu gosto pela matéria. Os alunos ajudantes são proibidos de fazer a nova avaliação, e esse é um ponto fundamental. Foi isso que ele aprendeu a vida toda, se importar com ele. Nós, professores, sabemos que uma das melhores formas de aprender é ensinando. Os nossos alunos que eram bons se tornam excelentes. Os nossos alunos que tinham baixo rendimento se tornam excepcionais. Eles aprendem a superar um obstáculo com a ajuda de alguém que era desconhecido até há pouco tempo atrás. Os alunos ajudantes, eles melhoram suas notas de acordo com a melhora dos alunos ajudados e de acordo com o seu envolvimento nessa melhora, que é mensurada por meio de uma avaliação em 360 graus. Nós acreditamos que o panorama que nós encontramos nas escolas e nas faculdades do nosso país é um panorama de isolamento e reprovações, e nós acreditamos que o 300 possa ser um caminho profícuo para maior integração e aprendizagem significativa. Uma vez nós tínhamos um aluno que ele sentava num canto assim da sala e ele não mantinha mais que 10 segundos de conversa com ninguém. Era um estudante isolado. Isso acontece todos os dias, em todas as aulas, em todas as salas de aula. Não há obstáculo mais angustiante do que se caminhar solitário, sem ombros que se apoiam, sem mãos que se tocam, sem olhos que se olham. Esse aluno, para ele, a instituição era um momento de zumbificação. Ele ficava andando pelos corredores parado. Parado não, isolado. Só que esse aluno, ele se tornou líder de um dos grupos, e depois de uma semana, os alunos vinham abraçá-lo. Muito obrigado, você salvou minha vida com aquela dica. E esse é um momento
de muito apoio, muita motivação para esse estudante. Uma vez eu terminei uma palestra, e aí, no final, a gente vai conversando com as pessoas, e eu vi do canto, assim, isso foi na Unesp, tinha um aluno, uma menina de 1,5 metro, mais ou menos, bem magrinha, esperando todo mundo ir embora. Na hora que foi embora, eu aproximei dela. Você quer falar comigo? Ela falou assim, aquele estudante isolado sou eu. Eu ia abandonar meu curso nesse semestre, mas eu vou tentar mais um semestre, porque meus professores estavam ouvindo essa palestra. Então, espero que nós tenhamos um olhar mais atento para os nossos estudantes. Aqui é o perfil de notas. Esse perfil azul é sem essa metodologia e esse vermelho é com essa metodologia. Se você for aluno ou professor ou simplesmente uma pessoa como humanidade, em qual dos perfis você gostaria de trabalhar? Nós melhoramos de 50% para 85% o índice de aprovação nessa disciplina e depois conseguimos aumentar para 95% o índice de aprovação. Nesse exato momento, há mais de 1.000 professores aplicando essa mesma metodologia em todas as áreas do conhecimento, desde a educação básica até a pós-graduação, com resultados muito similares aos nossos. Só que o objetivo não é a aprovação, o objetivo educacional é formar um cidadão que olhe para a pessoa que está ao seu lado. Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, ela é professora da área de saúde, lá para comprovar que eles tiveram as reuniões, nós damos liberdade para os alunos total. Para saúde, não. Tem que fazer uma ata da reunião, tem que ter foto. E eu achei bom esse negócio de ter a foto. Nós pedimos as fotos e olha só, aqui eu acho que tem um maior resultado. São pessoas muito diferentes. Dá uma olhada nas fotos que eles começam a mandar. São pessoas de realidades sociais diferentes, culturas totalmente distintas, e eles aprendem na cooperação. Eles fazem reuniões também utilizando tecnologia. Tem 2 grupos grandes no país aplicando na educação à distância, com mais de 2.000 estudantes. E aí eles começaram a ficar bem mais criativos nas fotos. Olha lá. Essa foto aqui. Vocês assistiram esse filme, não? Escrito nas Estrelas, olha lá. Olha essa última foto, dá uma olhada. São os alunos se reunindo. Nós fizemos uma análise através de depoimentos, além da nota. Qual é a perspectiva desse estudante sobre o que aprendeu? Qual foi a formação realmente que ele obteve com essas atividades? Uma pergunta, uma afirmativa que nós fizemos foi: eu gostei de fazer parte de grupos diferentes, porque a cada nova avaliação os grupos são alterados, são mudados. 89% dos alunos colocam: eu gostei de fazer parte de grupos diferentes. 11% fala que não gostei de fazer parte de grupos diferentes. E isso é natural. Aquilo que é estranho causa uma aversão no primeiro momento. E aí, analisando o depoimento, tem assim: eu não gostei de ficar no grupo que eu não tinha afinidade. Isso é natural. Só que mais adiante no curso ele coloca assim: eu aprendi a admirar os estranhos da turma. Carl Rogers nos ensina que nós nascemos homens, mas precisamos aprender a sermos humanos. Desde a base educacional, sempre nos foi ensinado que a vida é uma competição. Esse aluno, ele percebe que existem novos caminhos para a aprendizagem. Mais importante do que o próprio conteúdo é a forma com que se aprende. O último depoimento que eu trago para vocês é de uma estudante que ela coloca que aquela metodologia para ela mostrou que ela é capaz. Na primeira avaliação, ela tirou uma nota ruim e depois ela teve, com a ajuda dos colegas que se mostraram bons professores, ela conseguiu melhorar a nota. Na segunda avaliação, ela também foi ajudada
e tinha certeza que ia conseguir. Na terceira, realmente ela foi ajudante. E como é bom ajudar e ser ajudado. É isso que ela aprendeu. Por que eu estou mostrando esse depoimento? Porque eu estive num evento muito parecido com esse, na PUC Paraná. Na PUC Paraná eu fui 5 vezes. E essa estudante, não é uma estudante da engenharia, não é uma estudante da Universidade de Brasília, é uma estudante exatamente da PUC Paraná. Eu espero que a nossa vinda aqui traga motivação para que os professores utilizem novas metodologias e que não haja esse estudante isolado. No final das contas, a estudante, ela fala não do método para ela, eu acho que ela está falando para nós, olha lá. Você é capaz. Eu acho que é uma mensagem muito maior do que essa. A última mensagem que eu trago para vocês é um erro que eu cometi durante muito tempo na minha vida como estudante, como pessoa e como professor. É um erro que era uma frase que eu seguia com muito afinco. Quando eu tinha dos 12 até os 17, eu joguei muito vôlei. E quando eu fui chamado para fazer um teste na seleção goiana de vôlei, eu tinha um foco muito grande que era, eu queria fazer engenharia mecânica na UNB. Foi o único vestibular que eu fiz. Eu quero fazer isso, não quero fazer mais nada. E aí eu larguei aquilo e comecei a estudar. Estudei na biblioteca, eu ficava horas e horas na biblioteca. Eu li todos os livros de matemática que tinha na biblioteca, comecei a ler os da faculdade. E meu objetivo era resolver um livro inteiro em 1 hora. Olha que loucura. E aí eu passei no vestibular e fiz toda aquela minha carreira estudante discente, imaginando essa frase. E ela é um erro, eu só descobri muito tempo depois. O erro é o seguinte, a frase é: a águia não caça moscas. Olha que frase bonita, impactante, né? Eu achava que o nosso objetivo era voar o mais alto possível e não ir atrás de objetivos pequenos. Mas lendo Vitor Hugo, eu aprendi que essa frase é incompleta. Vitor Hugo nos lembra o seguinte: a águia voa, mas o rouxinol canta. A águia domina o espaço, o rouxinol conquista a alma. Então, não sejamos e não formemos apenas águias, mas águias que cantam, que voem alto realmente, mas que tenham a humanidade para entender a importância dos problemas pequenos, que sejam os protagonistas de novas proezas, que dominem a ciência, dominem com propriedade, com profundidade, mas que dominem com arte, com paixão e com solidariedade. Muito obrigado. Gostaria de convidar para a segunda palestra da noite, que tem como tema a construção de sujeitos eticamente virtuosos. Ela tem mestrado e doutorado em psicologia pela UNB e pela Universidade Autônoma de Madrid. Professora doutora Maria do Amparo de Souza. Eu espero que os conceitos que eu vou apresentar a seguir possam instrumentar vocês e todos nós que estamos aqui para promover o próprio desenvolvimento, potencializar as próprias aprendizagens. Então, eu vou apresentar um contexto de desenvolvimento, de possibilidade de desenvolvimento de um sujeito eticamente virtuoso, né? Assente na metodologia qualitativa, com delineamento da pesquisação e da narrativa de si. É uma experiência de ensino, pesquisa e extensão, é uma disciplina de graduação, formação de professores, licenciaturas diversas.
no verão de 2016, a disciplina de verão de 2016, Psicologia da Educação. Mas essa prática, e fundamentada com essas teorias, nós temos usado em uma variedade de contextos educacionais, formais e não formais. Eu integro um grupo de pesquisa da UNB, chama Educação e Psicologia, Mediações Possíveis em Tempo de Exclusão. Compomos o núcleo, né, que pensa esse projeto, a professora Juliana Cacheta, da UNB Planaltina, o professor Paulo França, que é da Rede Sara de Hospitais, lá na Bahia, ele trabalha com lesão cerebral, e eu. Então, esses fundamentos teóricos e metodológicos que eu vou apresentar antes das narrativas dos participantes, dizendo como aquela experiência, né, afetou essas pessoas, eu vou seguir rapidamente um conjunto de conceitos, acreditando que eles possam contribuir, como eu disse inicialmente, para a nossa própria capacitação no nosso desenvolvimento e aprendizagem. Então, o objetivo é apresentar essa variedade de experiência, que eu já falei que é ensino, pesquisa e extensão, fundamentada na metodologia qualitativa, com o delineamento da pesquisação e narrativa de si. Eu queria começar apresentando essa concepção de ser humano, biopsico-sociocultural. Compreender que nós não nascemos prontos, mas que nós nos construímos a partir da vivência em um ambiente sócio-histórico-cultural, nos habilita melhor a participar dessa nossa construção. Nós não nascemos assim, nós nos constituímos assim. E essa é uma noção importante, porque, embora ela já seja antiga, ainda existe o paradigma oculto, né, que orienta as nossas percepções e ações, de que o pau que nasce torto morre torto, até a cinza é torta. E é algo importante de ser repetido, porque é inconsciente que esse paradigma orienta a nossa prática. Eu acho importante dizer, porque uma vez na sala de aula, exatamente falando dessa construção social do ser humano, uma aluna ficou irritada. Professora, eu sempre soube que o pau que nasce torto, morre torto. Até a cinza é torta, você me vem com essa conversa? Eu, inclusive, só conhecia até o pau que nasce torto, morre torto. Aprendi com ela aquele dia que até a cinza é torta. Só que não. E, principalmente, se você quer tratar do seu próprio desenvolvimento e do outro, como eu penso que é responsabilidade de cada um de nós, não só educador, você tem que acreditar na mudança. Então, é importante essa concepção que entende que o homem se constitui num contexto, né, sócio-histórico-cultural. Evidentemente, isso tem um peso imenso nas nossas identificações, em tudo que nós somos, mas é possível mudar. É isso também que eu quero chamar a atenção. Mas antes eu quero reforçar o quão forte é a participação da cultura na nossa construção. Lá no primeiro parágrafo, né, eu estou definindo cultura para que a gente possa entender até que ponto somos determinados por ela, né? Então, a cultura é um sistema de atividades sociais, artefatos, conceitos e fenômenos psicológicos. Aqui eu queria que prestássemos bem atenção. Os fenômenos psicológicos. Percepção, razão, emoções, motivos, imaginação, modo de resolução de problemas, desejos, enfim, tudo isso é um processo de aprendizado em um sistema sócio-histórico-cultural. Então, a pessoa constrói a sua própria compreensão de mundo a partir das vivências nesses diferentes contextos. A pessoa constrói sentidos de modo que não refletem, não exatamente aquilo que a cultura lhe mostrou. O ser humano constrói conceitos, sentidos que vão além daqueles que a cultura lhe impôs. Como diz o Bachelard, é sempre possível desafiar os esquemas fabricados para a nossa percepção. Essa é a dimensão humana por excelência, essa possibilidade de liberdade de ir para além do que a sociedade nos impõe ver. É aí que se situa a possibilidade de eticidade do ser humano.
essa possibilidade de escolher para além do que está posto. Bom, e aí também que eu situo a questão da virtude, que eu vou falar mais tarde, mas aí já fica a gente a pensar. Só queria ressaltar essa relevância de compreender que esse imbricado, impossível de separar o biológico, o psicológico, o social e o cultural. Mas é possível. Mas é preciso que você tenha determinação para construir conjuntamente novas possibilidades. Mas o fato é que o ser humano, ele não está obrigado a repetir a história do pai cachorro, do avô cachorro, por aí vai. Ele pode criar novas possibilidades. E é aí que situa a ética do modo como a gente está querendo refletir sobre ela. Ela, então, é essa liberdade, né, de poder ir além. E daí abre a liberdade da história. A história também pode ser alterada a partir dessa responsabilidade por esse campo aberto. É possível criar outros caminhos, optar por outras estradas. E essa é uma responsabilidade de cada um e da coletividade, a começar pelas utopias a serem anunciadas. É interessante a gente falar da palavra utopia. Eu vou até abrir um parêntese para definir, porque durante muito tempo a utopia virou algo mal falado. Ah, isso é utopia. É como algo que não, é bobagem, deixa isso para lá. Mas essa foi uma construção de quem podia falar, de quem tinha a palavra, porque lhe convinha dizer que não tem jeito, fica quietinho aí para manter o status quo. Por isso eu vou trazer essa outra definição de cultura, que também de utopia, que vai além desse senso comum de que é algo irrealizável. Então, eu estou trazendo a ideia de utopia como a exploração, através da imaginação, de novas possibilidades humanas, novas formas de vontade, novos desejos, para além daquilo que existe, só porque existe. Desejar algo aqui melhor e a que a humanidade tem direito. Essa é uma das noções de utopia que eu trago. Uma outra é que as utopias são hipóteses de vida que a ampliam a própria vida, portanto, passível de ser realizada. E, finalmente, entendendo a utopia como o exercício utópico, entendendo que o exercício utópico oferece base para a invenção imaginativa e o engajamento crítico. Então, é a gente abrir, falar abertamente, tem utopia sim, a minha utopia é essa. A grande utopia da humanidade são os direitos humanos, com todos os acertos a serem feitos, mas enfim. Aí eu prefiro falar de ética democrática, para escapar até um pouco daquela história de que a ética todo mundo tem, até o bandido tem a sua ética. Não, ele pode ter o combinado dele, mas ética não. Ética implica sempre a busca da vida boa para si e para o outro. E, partindo disso, ela implica, sempre repetindo a ideia da liberdade de cada sujeito, ela implica uma reflexão com vistas à melhor decisão, uma reflexão que considera todos os elementos envolvidos na situação e todas as pessoas próximas e distantes no tempo e no espaço passíveis de serem afetados pela ação. Estou dizendo, então, que a ética implica conhecimento, implica complexificação do pensamento, em que você coloca todos os elementos implicados na situação para a tomada da decisão e a consideração por todos aqueles que podem ser afetados pela ação. E, quando falo todos, eu estou falando daqueles próximos e distantes no tempo, no espaço. Porque as consequências da ação humana hoje foram muito potencializadas pela informação e pela tecnologia. O homem pode muito. Agora tem que ver as consequências que tem, porque eu faço aqui do outro lado do mundo e daqui, para aqueles que vão nascer daqui a 500 anos. Aí a questão da virtude. A virtude é uma palavra muito antiga, é uma senhora assim, de milênios, ela percorreu muitos significados. Mas que é lá na sua origem, que é a excelência. A excelência é para alguma coisa, para o que serve. E o ser humano hoje, para que serve o ser humano?
Ora, se a especificidade do ser humano é essa liberdade, essa possibilidade de escolher, é a autonomia, então a virtude do ser humano é essa liberdade. É um primeiro elemento, é a autonomia. E o outro é o cuidado com o outro, porque não vivemos sozinhos. Então, eu situo a virtude nesses dois elementos, a liberdade e o cuidado com o outro, ou a moral cidadã. E para construir essa sociedade junto, tem aí no meio a comunicação entre o outro, para poder construir, para poder realizar conjuntamente. E nessa relação, pelo menos 3 palavras são importantes, que são a solidariedade, a justiça e a responsabilidade. Quero dizer que eu entendo comunicação como todas as formas pelas quais uma mente pode afetar outra. E aí eu disse na sala de aula esses dias que quando a humanidade resolver todos os seus problemas, restarão os problemas de comunicação. E aí um aluno falou, não, professora, quando a humanidade resolver seus problemas de comunicação, vai resolver todos os outros problemas. Eu achei mais otimista a definição do menino e acho que vale a pena a gente ter essa esperança de resolver os problemas da comunicação. E um elemento de base para isso, eu selecionei essas 3 palavras, solidariedade, justiça e responsabilidade. Entendendo de que jeito? Essas palavras também estão aí no senso comum. Então, é importante que a gente amplie, que a gente renove, né, o significado das palavras. A solidariedade, eu estou definindo como ver o outro como tendo capacidade de nos ensinar, de aprender conosco, de construir junto conosco. Esse é um elemento importante. É ver o outro como tendo essa capacidade de aprender, de ensinar e de construir conjuntamente. É como o oposto do colonialismo, entendendo o colonialismo como a incapacidade de ver o outro, a não ser como objeto para pilhar. Então, a solidariedade é o oposto disso. A justiça, estou definindo como o uso do poder para flexibilizar fronteiras, para abrir possibilidades para o outro. Sejam elas econômicas, culturais, sociais, políticas, enfim, flexibilizar fronteiras. Então, estou entendendo justiça como isso, o uso do seu poder para abrir possibilidades para o outro. E a responsabilidade, além da questão da humanidade nas responsabilidades interpessoais, a gente está definindo responsabilidade também como compromisso de tornar-se a si mesmo cada vez melhor, de assumir uma busca por compreender um novo nível de dignidade humana e de assumir uma coerência, uma integridade, ou seja, uma coerência entre o que diz e o que faz. Responsabilidade seria essa busca perene, compreendendo, inclusive, de como somos determinados pela cultura e as implicações desse fato. Esse fato de nós nos tornarmos humanos de maneira culturalmente específica resulta em alguns problemas graves que limitam a nossa sensibilidade ética, limitam a nossa capacidade em todas as ordens. O preconceito, que historicamente, são barreiras simbólicas historicamente construídas, mas com forte enraizamento emocional, por isso dificílimo de ser superado. Os paradigmas ocultos, aqueles que a gente nem sabe, que a gente se apegou a eles, mas eles continuam orientando as nossas escolhas e as nossas práticas. E a impermeabilidade. Depois que a gente forma uma ideia, um conceito sobre alguém, alguma coisa, alguma matéria, alguma estética, a gente tende a conservar essa ideia. A gente desconsidera tudo que nega aquilo que é a nossa crença e só absorve aquilo que reafirma a nossa convicção. Então, esses elementos, é preciso que cada um, pessoalmente, assuma o seu compromisso de lidar com eles, porque cada um sabe qual é. Porque
Porque existem aqueles preconceitos que são sociais, aqueles amplos que a gente está cansado de saber. Mas existem aqueles que são de... Esses já são graves, a gente tem que lutar com eles, porque são muito fortes. Muito fortes. Uma vez eu fui fazer uma palestra num determinado lugar, eu ia de manhã e à noite. Fui de manhã, aí tem aquele negócio, recebe, te apresenta e tal. Quando eu voltei à noite, a pessoa que estava me acompanhando começou a me apresentar assim, mulher, miúda, inegavelmente nordestina, mas quando abre a boca, aí teceu um elogio. Olha aí os preconceitos embutidos. Mulher, baixinha, brasileiro tem fascinação por pessoas altas, inegavelmente nordestina. Então, é uma luta constante. E tem os preconceitos que são de ordem pessoais, resultantes da sua irrepetível história de vida. É um cabelo de um jeito que, né, que me marcou de uma certa forma, né, e só eu sei desses meus próprios preconceitos. Então, a responsabilidade implica esse compromisso consigo mesmo de tornar-se cada vez melhor. Para superar isso, a gente tem trabalhado nos nossos diversos projetos, assim, explicitando nas salas de aula esses modos de posicionamento que potencializam o nosso desenvolvimento e a nossa aprendizagem. Mas, enfim, primeiro dia de aula, já coloco esses modos de posicionamentos porque eles são potencializadores de desenvolvimento e de aprendizagens. Primeiro, evitar os raciocínios de exclusão, né, que é o que nos impede de ver, de incluir, só serve o que está aqui, o que eu sei, o que eu gosto. Daqui para lá não tem direito à existência, faz parte do erro. O segundo, em vez de... Ao contrário disso, do raciocínio de exclusão, você se empenha em compreender regiões de validade, entendendo que quase nada é 100% certo ou errado 100% das vezes. Nesse exercício, você já se desenvolve um bocado, procurando outros jeitos de entender aquilo com o que você está se deparando. Um outro elemento é a instituição de verdades locais. Estamos aqui na universidade, nós conversando. Vamos botar ordem em toda essa comunicação que chega até nós. O que para nós é verdade? Evidentemente que não é nem única, nem definitiva, mas vamos estabelecer com consistência o que é verdade para nós. Esse elemento da condição humana. A outra é a objetividade como uma conquista relacional. Como a gente trabalha muito com a construção coletiva, a objetividade para construir, para realizar, é uma conquista relacional. É nos comunicando, é estabelecendo entre nós os nossos pactos e realizando que a gente consegue a objetividade. E, finalmente, é o uso solidário, responsável, justo e racional dos tempos e espaços. Mas o fato é que essa prática tem resultado muitos depoimentos, muitos comprometimentos de alunos com uma outra perspectiva, e o que a gente pode apresentar de resultado de mudança da condição humana nessas práticas, com esses métodos e esses fundamentos teóricos, é isso aqui. Essa experiência estética, ela está relacionada ao prazer da autoria, de participar da construção de si mesmo, do outro e do mundo. É muito interessante como do voluntário, foi o que me chamou, uma das coisas que me chamou muita atenção, foi esse prazer de participar. E isso observo também em todos os nossos alunos que participam dos nossos projetos de extensão, voluntariado e responsabilidade social empresarial. Muitíssimo obrigada. E aí fica os relatos das pessoas para uma outra oportunidade. A gente sempre precisa preparar a mente para fazer qualquer coisa nesse mundo. E esse é o meu interesse maior. O que a gente faz com a nossa mente constantemente? Onde é que eu estou nesse momento? Quem que está sentado aí nessa cadeira? Quem é o eu que está sentado nessa cadeira? Não sei se você já se perguntou isso. Quem é o eu que está sentado nesse exato momento, que está aqui agora, nesse exato momento? É isso? E sempre
Uma das coisas importantes que eu aprendi na vida, como professor, como estudante, é que no momento que eu chego em algum lugar, eu preciso tirar esse tempo aí para respirar profundo, relaxar, trazer minha mente para o aqui e agora, para esse exato momento. E aí pedir ajuda. Eu gosto muito de pedir ajuda aos mestres que fazem esse mundo, né? Os mestres que traz sabedoria para a gente, né? Pode ser quem quer que seja da sua vida, uma pessoa importante, um santo, um guru, seja lá quem for, de pedir inspiração para esse momento. Uma das coisas que eu acho que é a mais importante de tudo que a gente faz na vida é a relação, porque o ser humano ele vive em relação, e não seria diferente na relação professor-aluno. É isso? Se você olhar para a sua vida como aluno, qual é o professor que você se lembra? Qual é o professor que fez ou que te ajudou a aprender alguma coisa significativa, que é a aprendizagem significativa que o Ricardo estava falando, né? Porque nós não fazemos nada nesse mundo sem significado. Se você for pensar nisso, a gente só faz alguma coisa porque aquilo tem um significado para a gente. E quanto mais significado tiver para você, mais investido você vai estar naquilo que você está fazendo. Então, a importância da relação do professor e aluno, para mim, é algo, desde que eu entrei como aluno e desde que eu entrei como professor, desde que eu dei aula, é para mim um foco essencial. Qual é o tipo de relação que eu tenho com você? Qual é o tipo de relação que nós estamos tendo aqui nesse exato momento? O que está ocorrendo entre nós aqui? Eu acho que isso é parte do processo de aprendizagem. A gente fala muito do professor, do aluno. Eu acho que os dois precisam ter humildade para aprender e para ensinar. Isso é algo de uma importância tão grande, porque eu sempre falo, quando eu dou palestras, que é o seguinte: se você acreditar que você é um professor, imediatamente você vai ter um aluno na sua frente. Se você acreditar que você é um aluno, imediatamente você vai ter um professor na sua frente. E aí a relação fica entre dois papéis. O ser humano sai da equação. Fica eu, professor, relacionando com o aluno, possivelmente, dependendo do tipo de ensino, eu vou te dar, como dizia o Paulo Freire, vai ser um ensino bancário, né, que eu te encho de conhecimento, depois vou resgatar aquele ensino com um teste. Não é isso? Que é a pobreza que nós temos no ensino, muitas vezes, que é isso, né? Tem que existir um respeito profundo entre ambas as partes, entre professor e aluno. Os dois têm que ter uma responsabilidade para que a aprendizagem excelente ocorra. Tem que haver essa responsabilidade. Muitas vezes o aluno coloca a responsabilidade só no professor e vice-versa. Mas ambos são responsáveis porque você está numa relação com um e com a outra pessoa. Nós dois, professor e aluno, aluno-professor, somos responsáveis para criar a aprendizagem, para tornar a aprendizagem significativa, interessante. Porque não tem aprendizagem se você não está alegre, se você não está feliz. Né? Você pode decorar alguma coisa, mas daqui a pouco sai da sua mente. É isso? Uma das coisas importantes que eu sei a respeito da mente, eu tenho estudado a mente por muito, muito tempo. Não só de envolvimento teórico com a minha mente, mas também de envolvimento prático. Eu já passei de 1 dia até 3 anos em silêncio, porque eu me preocupava. O que estou fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui nesse momento? O que está ocorrendo na minha vida nesse momento? Não é? E isso você começa a se perguntar. Aí você lembra do Sócrates, que ele dizia que uma vida não... Como é que é? Uma vida não examinada é uma vida perdida. Um dia você vai chegar no momento que você vai ter que examinar a sua vida. Seja a idade que você tenha. E essa parte desse exame
é fundamental para que a aprendizagem ocorra. Aí você tem uma relação tipo Platão e seus discípulos, tipo Jesus e seus discípulos, onde a aprendizagem realmente ocorre. Não só a aprendizagem teórica, mas a aprendizagem prática, a aprendizagem humana, a aprendizagem psicológica, onde o ser humano se torna um cidadão e melhora como pessoa. Então, o que eu tirei esse sistema simples de como a mente funciona, de todo esse trabalho que eu tenho feito com silêncio, com meditação, com a psicologia, de todos. Eu já sou um profissional de psicologia, já tem mais de 30 anos. Eu já ensinei em várias instituições, inclusive na Europa, nos Estados Unidos. E de tudo isso que eu venho estudando, eu cheguei a uma maneira de que eu precisava examinar minha mente. Eu precisava ter algo que me daria um caminho para como eu estou funcionando aqui nesse exato momento. Então, nós chegamos... Porque, se você for olhar na estrutura da mente, se o Freud fez uma estrutura da mente, que é diferente dessa. O que nós estamos falando aqui é um pouco diferente do que o Freud criou. Tem alguns elementos, mas é diferente. Então, o que eu digo é que a mente tem 3 partes da mente. E você vai compreender por que eu estou falando isso daqui a pouco. A mente tem 3 partes. Tem a parte que a gente chama aqui de ego, que é a parte da mente que bagunça com a nossa vida, que inferna as nossas relações. Nossas relações se tornam um inferno com isso. Quando a gente está funcionando nesse estado mental de confusão, de conflito, de raiva, de mágoa, a nossa vida ela fica à mercê da outra pessoa. Eu coloco tudo na outra pessoa. Eu não sou responsável por nada. E o segundo é o que a gente chama de ser superior, que é o seu estado de alegria, de paz, de harmonia, que é isso que a gente procurou fazer aí agora mesmo. E nós estamos constantemente indo de um lado para o outro. Nós estamos indo do sofrimento, da dor, para a alegria. Nós ficamos nessa, indo de um lado para o outro. E parece que não é uma decisão nossa, quando, na verdade, é uma decisão nossa, que a gente não tem, porque a gente não tem muita consciência do que funciona na mente, não é isso? Você lava esse corpo aí todo dia. Todo dia você lava, penteia, faz tudo. E a mente, você lava ela todo dia, a mente fica suja que nem o corpo. Você sabe que ela fede que nem o corpo, né? Como é que a mente fede? É quando você está com mágoa, quando você ataca o outro do seu lado, quando você xinga, quando você briga, né? Quando você não tem paz interna, você não consegue dormir, o conflito interno é muito grande. E a gente não faz nada para isso, parece que isso tem que passar por conta. Não, a gente pode fazer alguma coisa. O que eu estou dizendo é que você pode ir de um estado de dor, de sofrimento, para um estado de alegria conscientemente. É claro que você vai ter que trabalhar bastante a sua mente. Então, o que a gente fala? A gente fala de um estado mental de fraqueza, que é um estado mental de sofrimento. Tem 3 vírus nesse estado mental de fraqueza, que é a reclamação, culpar o outro, atacar o outro. O impacto desses 3 vírus na aprendizagem é terrível. Porque se você ataca seu professor, se você ataca seu pai, sua mãe, o que vai ocorrer? A relação vai sofrer. Né? Se você tem mágoa, você entra aqui, você tem mágoa do seu professor, o que vai acontecer? Muito dificilmente você vai aprender desse professor. E como dizia o próprio Shakespeare, que guardar mágoa é tomar veneno e esperar que o outro morra. Não sei se você já ouviu essa frase. Né? Não é isso? Por quê? Porque quando você guarda mágoa, se você entende um pouquinho do processo mental, você vai entender o seguinte, que quando você guarda mágoa, você estressa. Você entra e, dependendo da mágoa, se for muito forte, maior vai ser o estresse mental que você vai ter, estresse mental e físico. Aí você começa a produzir certos químicos cerebrais, um deles é cortisol, que produzido em excesso vai quebrar o seu corpo. Você vai sentir dor de estômago, dor de barriga, né? E a relação sua vai sofrer, você vai atacar o outro. Né? Então, isso
é fundamental que a gente entenda, para que você entenda como é que a aprendizagem ocorre dentro desse sistema que a gente trabalha da relação professor-aluno. Já no estado mental de força, é um estado mental de alegria, de paz. Eu acho que a gente só devia entrar na sala de aula se nós estivéssemos alegres, em paz e felizes, porque só assim a aprendizagem pode correr. Eu acho que a gente devia ter alguém lá na porta, contando um monte de piada, para você entrar alegre na sala de aula. Porque é assim que a aprendizagem ocorre. Se você não estiver nesse estado mental de força, né, de alegria, de paz interna e de harmonia, você vai aprender o mínimo. Você vai captar só teoricamente. Porque a aprendizagem ela não é só teórica. A aprendizagem ela é prática. O que eu estou falando para você aqui está mexendo com o seu cérebro, está mexendo... Né? Se você está concordando com o que eu estou dizendo, você está num processo de empatia com o que eu estou dizendo. Né? Nós sabemos hoje que existe o que a gente chama de neurônios empáticos. Né? Se você concorda com o que eu estou dizendo, uma parte do cérebro sua está sendo movimentada, está sendo disparada uma série de neurônios que leva você a esse processo de união um com o outro. Né? Então, o poder, o estado mental de poder é maravilhoso. As virtudes, elas reforçam, são forças poderosas que ativam esse estado mental de poder. Então, agora você tem aí, dentro de você pode policiar a sua mente, olhar para a sua mente. Quando você estiver num estado mental de fraqueza, você pode voltar para um estado mental de força. Você pode sorrir, tomar banho de água fria, correr, pular, ouvir piada. Pode fazer o que for. Você pode ver um filme engraçado. Mas o que você não pode fazer é ficar nesse estado mental de fraqueza. É um estado de sofrimento, de ataque, de reclamação. Né? A gente clama muito do outro. Quando a pessoa fica reclamando da vida, aqui no nível nosso, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, fica reclamando da vida, eu digo, para um pouquinho, deixa eu te falar um negócio. Se você estivesse morando com 8 num quarto só, como é que estaria para você? A gente tem que pensar nisso. Porque a gente reclama demais da nossa condição de vida, quando a nossa condição de vida está lá no top em relação a muita gente que está lá embaixo. E essa comparação nos coloca, é um cheque de realidade. O que eu entendo é que nós precisamos tomar conta da nossa mente, nós precisamos lavar a nossa mente. O que é lavar a sua mente? É meditar, é orar, é relaxar, é fazer coisas que você vai rir, simplesmente caminhar na praia, caminhar na beira do lago, olhar o pôr do sol. Isso é fundamental que a gente faça isso. Isso é parte da sua preparação para reforçar a sua mente. A mente é um músculo, gente. Isso nós sabemos hoje da neurociência. A mente é um músculo. Músculo, uma das leis fundamentais do corpo é causa e efeito. Presta atenção a isso. Essa é a lei fundamental do corpo. Causa e efeito. Se você faz movimento, seu músculo cresce. Se você para, seu músculo definha. Assim mesmo é a mente. Se você cultiva coisas desse lado negativo, do sofrimento, da dor dentro da sua mente vai ficar completamente fraca. Você vai ficar com medo, vai dar muito sofrimento. Mas se você cultiva as virtudes, se você cultiva a paz, a alegria, a harmonia, isso reforça a sua mente. E quando você passar por uma dificuldade na sua vida, você vai ter força para enfrentar aquela dificuldade, que vai passar na vida de todo mundo, seja um acidente, seja uma briga, né? Alguém passa na rua. Né? Você fica, quando sua mente está fraca, você fica muito reativo. Não é isso? Alguém corta você, você xinga aquela pessoa. Né? Isso é fundamental da gente entender. Me lembro de um mestre zen budista que estava andando na rua um dia. Aí veio uma pessoa e deu-lhe uma pancada e ele caiu no chão, pumba no chão. Aí ele levantou a roupa como se tivesse nada acontecido. Aí o discípulo, mas você não vai fazer nada? Você não vai saber quem é aquela pessoa? Ela pode vir atrás de você, ela pode vir. Né? E foi falando, e o mestre está caminhando como se nada tivesse acontecido. Aí lá na frente o mestre disse, olha,
você precisa entender uma coisa. O problema é dele, não é meu. O problema é dele, não é meu. Eu não posso pegar o problema dos outros, não é isso? E nós estamos constantemente pegando o problema dos outros. Eu digo para as pessoas com quem eu dou curso, falo, gente, não pega o problema dos outros, você já tem problema demais, deixa o dos outros de lado, não é isso? A gente faz fofoca, a gente se preocupa com o outro, né? Mas vamos nos preocupar conosco mesmo, para que a gente possa viver uma vida de qualidade. Sem essa vida de qualidade, não existe aprendizagem, pode saber disso. 3 coisas são fundamentais para a gente ter energia, para a gente estar bem internamente. Uma dessas é fisiologia. O que é fisiologia? É a maneira como você está sentado aí agora. Checa da maneira que você está sentado, se você está tendo acesso a uma respiração completa. Se você não está forçando uma parte do corpo ou outra. Checa seu corpo para ver como é que você está, né? É a sua fisiologia. Você precisa estar numa boa posição para você respirar bem e para que você, então, possa ter a condição de escutar o que o outro está dizendo para você. Fisiologia, então, é algo fundamental. Foco é a segunda coisa importante. O nosso foco está constantemente virado para todos os lugares, menos para o lugar onde é que a gente está. Não é isso? Você entra aqui, se a aula não está sendo muito boa, seu foco some. Você deixa de focar aqui, nessa voz, nessa palavra, nessa pessoa, e você vai lá para não sei onde. Porque nossa mente tem essa capacidade maravilhosa, não é isso? Você pode estar aqui e ir lá para a beira da praia, em Salvador, ir lá para a beira da praia, em San Diego, né? Ir para o Louvre, em Paris, né? Linguagem. Nós precisamos utilizar a linguagem de maneira inteligente. E sábia, porque nós temos uma dificuldade muito grande de utilizar a linguagem. Nós, às vezes, utilizamos uma linguagem muito pobre com o outro e com a gente mesmo, né? Às vezes você erra, você diz, que coisa, que porcaria, mas eu não presto mesmo. Isso é o tipo de linguagem que a gente usa com a gente mesmo. Essa linguagem, o que ela te tira? Te tira do seu estado mental de força e te coloca no estado mental de fraqueza. Então, você precisa ter em mente que você tem que tomar conta da sua mente. Não tem ninguém que vai tomar conta para você. E você é responsável por ela, né? Tanto o aluno como o professor. O professor devia ter mais responsabilidade. Essa é uma coisa que eu tomo responsabilidade para mim. Quando eu entro num lugar, numa sala de aula, quando eu vou dar alguma aula, eu tenho que estar bem internamente. Eu tenho que deixar os problemas lá na porta. Nós temos a capacidade que a gente tem cognitiva, é a capacidade executiva. Capacidade executiva quer dizer o quê? Concentração, atenção, memória, capacidade de decisão, criatividade. Isso são funções executivas que a gente usa constantemente. Quando você está no estado de fraqueza, sua capacidade cognitiva é desse tamanho. Você esquece muita coisa, sua criatividade vai lá embaixo, né? Quando você está mal, você não pode ter criatividade. Sua capacidade de decisão definha demais, né? Você toma decisões completamente errôneas. E a gente não tem esse entendimento, a gente precisa ter esse entendimento. Se eu estou no estado, você só pode fazer alguma coisa muito importante para você quando você está num estado de força interna. Se não for isso, as suas decisões vão sofrer. Bom, todo o meu trabalho tem uma fundamentação no trabalho do Rogers. Eu não sei se alguém aqui é psicólogo, quem é psicólogo deve conhecer o Rogers, que é um trabalho de acreditar na pessoa humana. O trabalho do Rogers é de que nós precisamos ser seres humanos. Rogers dizia que tem 3 condições que facilitam a relação entre as pessoas. Essas 3 condições são fundamentais na relação professor-aluno, para que essa relação cresça e que a aprendizagem seja significativa. Essas 3 condições, a primeira é a autenticidade, é ser genuíno, é ser transparente com o aluno.
Eu não estou aqui para me esconder por trás do meu título de professor. Se você me questionar por qualquer coisa, eu vou procurar responder da melhor maneira. Eu não vou me defender. Isso é fundamental na relação, para que a relação cresça, né? Se o aluno me perguntar algo da minha vida pessoal, eu vou fazer o melhor para responder para ele, né? Isso é de lidar pessoa com pessoa, né? A segunda condição é a condição da congruência, que é aquilo que eu falo. Eu falei 3 condições, então vamos botar 4. A congruência é que o que eu estou falando para você é o que está passando aqui dentro de mim. Eu não estou falando alguma coisa e pensando outra. Tudo que eu estou falando para você é o que está aqui nesse exato momento. O segundo trabalho é a aceitação incondicional, a segunda condição, aceitação incondicional do outro. Eu aceito você como você é. Você é pobre, branco, negro, vermelho, amarelo, você tira nota alta, tira nota baixa. Para mim, eu trato você como uma pessoa. Não importa a nota que você tira. E a terceira é a empatia. Eu preciso saber me colocar no seu lugar. Se você está tirando nota ruim, eu preciso aprender a me colocar no seu lugar para entender o que está passando com você. Poxa, se eu estivesse no seu lugar, tirando nota ruim, como é que seria para mim? Puxa, pode ser que eu estaria me sentindo mal, né? Uma série de coisas que estaria passando, e se eu consigo compreender isso do aluno, eu posso ajudá-lo muito mais. Então, o que a gente está falando? Que o estado interno do professor, o estado interno do aluno, é fundamental para que a aprendizagem ocorra. Isso é básico. O professor, quando ele chega, eu já trabalhei com vários professores fazendo psicoterapia. O professor, quando ele está mal internamente, ele é ríspido, ele ataca, ele não respeita o aluno. Então, é preciso que a gente saiba, o professor precisa saber manejar o estado interno dele, né? O professor precisa saber cultivar isso dentro dele. E a última coisa é a coisa mais fundamental. Se você não aprendeu nada daqui dessa aula, se você não escutou nada do que eu estou falando aqui, você aí, ó, que não escutou nada do que eu estou falando, uma coisa você deve escutar. Não existe nada sem amor nessa vida. Se você não tiver amor pela profissão que você escolheu aqui, vai para casa e procura outra. Se você não tiver amor para ensinar, não ensina, né? Vai fazer outra coisa. Isso é fundamental da gente entender. Nada pode ser feito sem amor, sem você amar aquilo que você está fazendo. Porque isso é um desastre. Você vai sofrer e vai fazer os outros sofrer. E muito obrigado por vocês. Um abração.